tô impressionada. Vamos lá. Mas hoje as mulheres que a gente vai falar... eu não coloquei o cronômetro, e agora? Começa de novo. Oi, eu sou a Arity Júlia. E eu sou a Tati. Você está no Feminilidade Redimida. E hoje a gente vai falar sobre as mulheres, algumas. Da Reforma. Da Reforma. Hoje as mulheres especiais que a gente separou são mulheres que estavam naquele meio daquela reforma, nos momentos pós-reforma especialmente, né? E eu achei assim muito interessante quando eu li esse livro, porque algumas mulheres, de algumas Qual pessoas... O livro? Grandes Mulheres da Reforma. Quem foram, o que fizeram e o que sofreram as grandes mulheres da reforma do século XVI. Né? Então, 1700 e bolinha ali. Não, 1500 e bolinha. 1517 foi a reforma, né? 31 de outubro. E aí, logo depois, o que aconteceu lá naquele rincão da Europa e do mundo? Você deve lembrar que não foi assim um processo super paz e amor, né? Foi um processo assim de muita luta, de muita guerra. Inclusive, existe um drink que se chama Blood Mary, em homenagem a Maria, a filha lá do Henrique, que teve 20 mil mulheres, porque ela era católica ferrenha. A Catarina, mãe dela, era católica, e ela também era católica, e ela perseguiu muito, muito, muito. E o que esse livro fala é justamente de mulheres que estavam, de alguma maneira, usando a vida, os seus dias, para promover essa reforma protestante, a teologia protestante, né? Inclusive teve uma rainha, o livro é grande, é extenso, não foi o ponto que a gente pegou, mas eu lembro de uma rainha que ela era protestante e aí ela teve que fugir porque queriam matar ela, e depois ela voltou e aí impunha o protestantismo, aí rolava um monte de coisa assim na cúpula dos reinados, né, daquela região. Não foi a da Escócia? Eu não acho que não, porque ela passa de um país para outro, e aí você vê assim núcleos protestantes que abrigavam, né, nos momentos de maiores guerras. Mas nessa questão, isso é muito interessante também. Mas o que eu separei desse período da reforma foi uma coisa que eu achei muito interessante, que é o seguinte: grandes homens do movimento do protestantismo, né, da reforma protestante, eles começavam o seu ministério, estavam pregando, estavam falando, estavam lutando pela reforma, e nesse meio tempo, lá naquela comunidade onde eles estavam, dali surgiram as esposas. E o que eu achei mais interessante é que elas se converteram, várias, né, se converteram com o seu próprio marido. Por exemplo, Catherine Zell, ela se converteu com a pregação de Matthias Zell, que foi um reformador alemão. A Anna Reinhard, ela estava tipo na mesma comunidade, e o Zwinglio pregando, E aí, porque ela era muito interessada em teologia, porque ela discutia, porque ela era piedosa, e porque ela tinha assim uma fama de ser boa cristã, de ser uma mulher de fé e de gostar de teologia, né? Porque estava lá se deliciando com a teologia, isso fez com que ele se interessasse por ela, e aí rolasse aí o casamento. E uma coisa que eu achei muito interessante é que ela, especialmente,
No final do dia, assim, ele trabalhava durante o dia, ela trabalhava lá com as coisas dela, e no final do dia ele lia os rascunhos para ela, e eles discutiam e conversavam sobre a Bíblia, e conversavam sobre a tradução que ele estava fazendo, né? E eu achei isso super interessante, porque a maioria dessas mulheres a gente nem ouve muito, né? Quer falar? Não. Só tava pensando aqui que a gente tem uma visão errônea, né, de que as mulheres daquela época eram marginalizadas, nesse sentido, estavam à margem Sim. do conhecimento teológico e, na verdade, elas eram participantes, embora as tarefas principais, digamos assim, delas era cuidar da casa, da alimentação e dos filhos, elas não estavam alheias. Não. E nesse sentido, hoje, em pleno século XXI, a gente tem muito mais mulheres alienadas do que elas eram naquela época. Exatamente. O que não tinha eram umas redes sociais para elas colocarem os pensamentos, ou discutirem, ou serem vistas. E até esse cara, que o autor desse livro se chama James Goode, ele fala que há escassos materiais falando sobre essas mulheres. Mas, enfim, a filha de Zwinglio e de Anna Reinhardt se chamava Régula. E ela recebeu também na sua casa muitas pessoas que estavam fugindo daquela perseguição da Mary, da Bloody Mary, que era na Escócia? Bloody Mary é Inglaterra. Inglaterra, né? Claro. E aí o povo que se convertia e que estava fugindo para salvar a sua vida, ela recebia essas pessoas na casa dela e ela salvou um monte de gente, a mãe dela também. E é muito interessante porque elas não só acolhiam as pessoas, mas o que é muito interessante dessas mulheres é que elas conversavam sobre teologia e discutiam teologias ali na roda, porque viam aquelas pessoas assim que estavam maravilhadas e elas também estavam, né, participando daquele burburinho teológico e elas estão ali conversando, falando. Tem relatos assim falando que elas eram mulheres muito inteligentes e claro, imagina, para uma mulher chamar a atenção de um homem que está mudando o mundo porque ela é realmente inteligente e ela tem muitas boas características, você imagina que elas eram realmente muito, muito dedicadas, né? Enfim, eu queria falar de uma outra pessoa que é a Van Buren, ou The Beauties. Só um nome difícil. Só um nome difícil, né? Porque era ali Genebra, Estrasburgo, Alemanha, todos esses nomes difíceis, assim. Apesar de que eu me chamo Arit, né? Mas com Arit eu tô mais acostumada, né? Esses nomes eu não muito. Enfim, essa Idelette de Beauties, é tipo a fofoca. Martin Butzer, que é aquele lá do seminário. Butzer. Ele foi o cupido, né? Ele foi lá, ouviu, conhecia ela, conhecia Calvino. E o Calvino, ele era uma pessoa de saúde muito frágil. E ele não queria se prender num casamento. Ele não queria esse tipo de coisa, né? Que é o que diz a fofoca aqui. Mas quando ele conheceu a Idelette e viu quanto ela era cuidadosa, o quanto ela era dedicada, o quanto ela era inteligente e tal, interessada na teologia e tudo, ele acabou casando com ela. E ela que cuidava deles nos momentos em que ele estava acamado, nos momentos que eles estavam... Ela era muito mais nova que ele, né? E, além disso, né, ela também recebia pessoas na sua própria casa, mas ela também tinha toda essa preocupação com o bem-estar de crianças no orfanato, de pessoas acamadas, de doentes, dessas pessoas em vulnerabilidade. E aí, sabe o que eu lembro? Daquele livro Missão da Mulher, sabe? Do Paul Tournier, que é uma indicação super mega, que a Tati um dia vai gravar falando sobre ele. Porque ele fala nesse livro, assim, dando um spoiler, ele fala que a missão da mulher é cuidar da pessoalidade. Ela tá sempre mais ligada ao que as pessoas estão sentindo, se você tá sofrendo, se tá preocupada assim, com os sentimentos das pessoas, né, quer cuidar das pessoas nos seus momentos de vulnerabilidade, de fragilidade. E eu vi
muito grandemente nessas mulheres da Reforma, que elas fizeram isso, que elas cuidaram dos maridos enquanto estavam em períodos de muita turbulência, inclusive de guerra, porque teve vários aqui, se eu não me engano, foi Zwingli que morreu numa batalha, de um atirando no outro, né? Que eram a Igreja Católica, os romanistas, lutando contra os protestantes, mas não era lutando assim de debate teológico no Facebook, era de pegar em armas mesmo. Então era um momento de grande tensão, de grande turbulência no mundo. E elas estavam ali acolhendo, cuidando deles, ajudando no ministério, na tradução e na expansão da mensagem, mas elas também estavam acolhendo as pessoas que estavam em necessidades nas suas próprias casas e ainda faziam isso, né, no orfanato, nas pessoas doentes, em hospitais e coisa e tal. E eu achei isso muito interessante, porque é, assim, a missão da mulher de maneira muito evidente. E, infelizmente, a gente não tem tanto material histórico para pesquisar, mas eu tenho certeza que elas foram, assim, essenciais para que a reforma protestante chegasse em nós hoje e a gente tivesse o que a gente tem de material, de conhecimento, de tudo. Elas tiveram um papel muito importante, ainda que infelizmente não se saiba muita coisa, porque muitas delas nem queriam que se falasse dela, elas tipo fugiam assim dos holofotes e não queria essa ganhar o mérito. Não queriam propaganda. Muito interessante. Que mais? Que mais? É você, cara. Minha vez? Então, esse Passou aqui o bastão? Passei a bola. Então, a gente falou um pouco sobre esse livro, sobre as mulheres da Reforma, né? E aí eu também, para falar sobre as mulheres da Reforma, eu escolhi duas mulheres, das que de certa forma chamaram mais minha atenção no livro 8 Mulheres de Fé, da editora Fiel. Super recomendado também, é um livro muito gostoso de ler, eu super indico. E uma delas, a primeira, é Jenny Gray. A gente já fez revisando desse livro? Não lembro. No Book Tips, não sei. Book Tips. Mas é uma dica, 8 Mulheres de Fé, da editora Fiel. E ele fala, esse livro fala sobre, obviamente, 8 mulheres e duas delas, vou falar um pouquinho aqui rapidamente, só para você ter um gostinho do que tem nesse livro. A primeira é a Jenny Gray. A Jenny Gray, ela viveu ali na metade do século XVI, né, 1550 e bolinha, e ela na Inglaterra, e ela era de uma família aparentada ao rei da Inglaterra na época, e os pais dela eram muito ambiciosos, tinham planos audaciosos para ela, que principalmente era casar ela com o filho do rei. Então ela teve uma educação muito acadêmica, falava diversas línguas. Desde sempre os pais investiram muito na erudição dela, justamente por causa também desses planos, mas eram pais muito duros, muito cruéis, muito exigentes com ela. E ela acaba também, por causa disso, passando um tempo no castelo, vivendo com a realeza, na corte, né? Na corte. E a esposa do rei na época, Catherine Parr, se eu não me engano é o nome dela, ela era uma crente protestante, ela cuidou e ensinou muitas coisas a respeito da fé para Jenny Gray. Então a Jenny Gray cresceu nesse meio também, trazendo um pouco da herança da teologia reformada, né, que estava explodindo naquela época. E ela, a partir dali, também começou a desenvolver sua própria fé, suas próprias crenças. Ela trocava cartas com reformadores, não me lembro o nome deles, mas eu acho que um deles era Zwingli, né? Mas não tenho certeza. Ou Bucer, enfim. Detalhes que pode pesquisar depois. Mas ela trocava cartas com teólogos. Só que o que acontece? Os planos dos pais dela foram por água abaixo, porque o príncipe, né, o Eduardo IV, eu sempre me perco nas numerações dos reis. Eduardo IV
ele sempre foi uma criança muito doente. E aí, não sei se vocês lembram da história, né? Que esse foi o rei que teve um monte de filhas, mandou matar a mulher porque queria um filho homem. Então ele passou a vida inteira, de certa forma, amaldiçoado por esse desejo dele. E aí, quando ele consegue ter um filho homem... Hã? A mão de Deus. Cara ruim pra e aí, quando ele consegue ter um filho homem, esse Eduardo, ele nasce com uma saúde muito fragilizada e muito jovem ele vem a falecer. E aí, naquela época, digamos assim, a herdeira do trono natural seria a Bloody Mary, a Maria Sanguinária, né? Maria Sanguinária, como é conhecida em português. E aí o ministro, que é católica, e aí acho que o primeiro-ministro daquela época, não lembro se é isso que fala, mas um dos líderes próximos ao rei, tentou uma manobra na época de casar Jenny Grey com o filho dele. E nisso coroou-se Jenny Grey como rainha, porque ela tinha esse parentesco distante da coroa. E aí ela, acho que em torno dos 15 anos, mais ou menos, ela fica 9 dias rainha da Inglaterra. Eu acho que foi um dos reinados mais rápidos aí da história. Quando Maria Sanguinária fica sabendo, né, do que aconteceu, de que colocaram Jenny Grey como rainha, e ela invade Londres e toma o reinado, né, não era espingarda, né? Na espada. Na peixeira. Facão. Peixeira é coisa de brasileiro, né? Na espada, né? A espada é a peixeira deles, né? E aí, Jenny Grey, ela é presa no castelo, na Torre de Londres. E Maria Sanguinária faz a seguinte proposta para ela. Você me traiu, mas eu estou disposta a perdoá-la. E nisso, todos aqueles caras que fizeram aquele conluio para colocar Jenny Grey pularam fora, pediram pelo amor de Deus, disseram que não tá comigo, mais. Né? Ninguém viu. E todos recuaram e deixaram Jenny Grey sozinha. E Maria faz a seguinte proposta: ok, é só você voltar a ser católica ou ser católica, deixar o protestantismo que você vai ser livre da forca. E aí Jenny Grey se recusou. Ela permaneceu firme na fé dela, nas crenças dela até o final da vida, e ela morreu com 16 anos, né, super nova, uma mártir, né, da fé. Eu acho que era uma das mártires mais novas, né, da fé. Não sei. E uma coisa interessante sobre esse processo que ela passou de prisão e até a morte na forca é de que colocaram um padre para conversar com ela e tentar movê-la. Arcebispo, a pessoa é importante, né? Eu acho que era Feckham o nome dele, não sei se essa é a pronúncia certa, mas colocaram um padre da época para conversar com ela e eles tiveram vários encontros. Existem cartas, transcrições dessas conversas que eles tiveram e eles conversaram muito sobre os temas da ceia. Os pontos divergentes, né? Da ceia, né? Que os católicos acreditam que a hóstia ou o pão se transforma no corpo de Cristo, né? A transubstanciação. É quando que na reforma isso não é crido desse jeito, a gente não crê que é o corpo literalmente. E também sobre a questão da salvação pela fé somente, quando que a Igreja Católica, né, crê numa, digamos assim, uma mistura entre fé, obras e uma obediência à Igreja Católica como uma instituição, né? As tradições da igreja. E aí ela, enfim, tiveram várias conversas e ela não voltou atrás em relação. A fé dela era muito fundamentada, ela tinha muita convicção, tinha estudado muito, tinha muita base bíblica porque ela falava o que ela falava, né? Ela cria exatamente nisso, né? Inclusive ela falou pro padre, por exemplo, assim, se você acha que o elemento da ceia se transforma no corpo de Cristo, como que Cristo celebrou a última ceia vivo? Se o corpo dele ele estava aqui celebrando a ceia e comendo o corpo dele? O próprio corpo, tipo, autocanibalismo?
Pois é, então você vê como que é a sofisticação do pensamento da Jane Grey e de como ela, embora muito nova, ela tinha muita certeza do que ela estava falando ali. E ela, por fim, foi enforcada e tinha uma certeza profunda de que o corpo dela iria morrer, mas que o ser dela era imortal, que ela iria estar com Deus depois daquilo e que isso era o mais importante para ela. Ela tinha essa plena certeza. E no final, o padre pediu para acompanhá-la em todo o processo de enforcamento, então ele foi com ela até o caminho final ali da forca de mãos dadas, rezaram citaram os salmos juntos. Parece que foi uma cena assim bastante tocante. Comovente. E eu acho que o que a gente tem para aprender com a Jane Grey é que, embora muito nova, muito jovem, ela não se deixou intimidar. Não se deixou intimidar por uma rainha poderosa e violenta. Não se deixou intimidar por um sistema todo também, né? Por um clérigo que era muito famoso, tinha muito respeitado no ambiente que ela estava, e ela tinha certeza, as convicções dela estavam plenamente alinhadas com a fé dela na Bíblia, sobre o que ela tinha estudado já da Bíblia. Então ela tinha esse relacionamento com o texto bíblico, essa profundidade, né? E estava disposta a entregar a vida dela por essa verdade. E aí eu fico pensando que quantas vezes a gente não está disposto por trocar a verdade de Deus por algo muito menor que não é salvar a nossa própria pele. Sim. Né? Por quantas vezes, assim, para você ter um rendimento financeiro, você abre mão dos seus princípios de fé, seus princípios bíblicos, para ter uma amizade próxima a você abre mão dos seus princípios bíblicos e da sua fé, para você satisfazer uma necessidade sua de uma felicidade, de um relacionamento que desagrada a Deus, de um estilo de vida que desagrada a Deus, de um estilo de roupa que desagrada a Deus, né? Então, por tão menos nós vendemos a nossa fé, e Jane Grey não fez isso, e por isso que ela é um exemplo para nós. Sabe o que eu acho também, pensando na vida dela e nessa discussão que ela teve com o Fathom, é que assim, o diálogo das ideias, o diálogo, essa troca de informação, essa troca de posicionamentos aconteceu de uma maneira respeitosa, né? Eu discordo de você por causa disso, aí ele vai falar do lado dele, ela falou do lado dela, mas assim... Ainda brotou uma amizade dali. Ainda brotou assim, uma admiração dele pra ela. E o que eu vejo que a gente precisa aprender nos dias mais atuais, assim, é que tudo aquilo que é divergente, né? Se eu tenho uma posição, uma opinião diferente da sua, o que a gente vê muitas vezes é a pessoa falando assim, porque você é burra, porque você é ignorante, porque você não conhece, né? É o cancelamento, é a difamação, é a ofensa, é a agressão barata, violência, sabe, de graça, assim, simplesmente porque a gente pensa diferente. E no caso dela, não. Ele era ministro da religião que está matando ela. E ele vai com ela, eles recitam salmos, e você percebe no relato assim que ele ficou emocionado, que ele achou admirável tudo isso. Ele não podia voltar atrás e não podia não matar a moça, porque Maria Zignaria matava ele também. Mas você vê assim um respeito, uma dignidade, um tratamento adequado. Eu acho isso mais um ponto para Jane Grey e também pro Archbishop, ou arcebispo lá. E é isso então, minha gente. A gente conheceu hoje Mulheres da Reforma e a Jane Grey. Mas isso não é tudo. No próximo vídeo a gente vai falar de uma outra mulher de grande destaque na Reforma Protestante. Quem será? Tchau.